Vamos abrir a Bíblia, Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39. Nós podemos ficar em pé, irmãos, amém? Em reverência a esta palavra que será lida neste momento. Hebreus capítulo 10, 38 e 39. E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa retroceder, voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, nós temos fé e somos salvos. Amém? Oremos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por esta linda e rica oportunidade de nós estarmos na Tua casa. Obrigado, Senhor, pela honra que nos concedeste de apresentar a Ti, Senhor, as nossas adorações, por aqueles que estão também acompanhando a reunião de seus lares. Espírito Santo, eu peço a Tua ajuda neste momento. Peço ao Senhor que use a minha vida para transmitir uma palavra, Senhor, que possa trazer paz, que possa trazer segurança, que possa trazer conforto, Cristo. Que toda honra e todo louvor sejam dados unicamente ao Senhor e mais ninguém. Amém. Podemos assentar. Estamos falando sobre a fé e sobre o tema desta jornada, que é avançando pela fé. O nosso foco, o nosso propósito durante esta jornada em que nós estamos empreendendo é, acima de tudo, despertar em cada crente uma fé capaz de nos levar a ultrapassar as multidões que muitas vezes nos cercam, tentando nos impedir de chegar mais perto de Jesus e alcançar aquilo que cada um está buscando no Senhor. Como aquele cego Bartimeu, que a multidão tentou impedi-lo de chegar até Jesus, pediram que ele se calasse, mas ele continuou clamando e ele ultrapassou os limites que estavam diante dele e alcançou o milagre do Senhor. As multidões nas nossas vidas muitas vezes estão relacionadas a pessoas, outras vezes a situações, a coisas, a circunstâncias que podem tentar nos impedir de alcançar o que desejamos da parte de Deus. Quando nós falamos sobre fé, existem muitas argumentações teológicas sobre a origem, sobre o significado da palavra fé. A fé, ela está relacionada à confiança que alguém expressa em relação a Deus, o nosso compromisso que nós firmamos com o Senhor, ou seja, a nossa convicção, a crença de ouvir e acreditar na palavra do Senhor. E hoje eu quero falar um pouco para vocês aqui sobre duas maneiras como a fé se manifesta, dois tipos de fé que é muito comum a todos os cristãos. Primeiro é a fé natural. E a fé natural, irmãos, ela possui muitos aspectos, muitas formas. Ela pode ser desenvolvida por qualquer pessoa, porque a fé natural, ela está relacionada à nossa razão, à capacidade de aprender, de compreender. A nossa inteligência está relacionada à lógica, aquilo que você pensa a respeito de alguma coisa. Então a fé natural é uma fé que qualquer pessoa, ela pode desenvolver esta fé a partir daquilo que ela ouve, daquilo que ela aprende, daquilo que ela compreende. Agora, a fé espiritual é algo mais profundo e ela não pode ser explicada pela lógica, pelos meios naturais, porque ela não possui um critério específico. A fé espiritual, que é a fé sobrenatural, ela funciona mesmo quando a razão diz não,
mesmo quando a nossa razão nos limita em relação a alcançar determinadas coisas, se nós temos uma fé sobrenatural, uma fé espiritual, nós avançamos, porque ela não está relacionada à comprovação. Quem tem essa fé, ela simplesmente crê no Senhor e vai em frente, vai avançando e vai conquistando. Então vejam bem, queridos, existe uma passagem na Bíblia, lá em João capítulo 6, versículo 1 até o versículo 14, onde nós vamos ver a manifestação desses dois tipos de fé no milagre da multiplicação dos pães. Ali Jesus e os seus discípulos alimentaram mais de 5.000 pessoas. Mas vejam bem, ali nós temos primeiro a fé natural de Filipe em ação. Quando Jesus chama os seus discípulos e diz para eles que eles deveriam alimentar aquela multidão, Filipe, por ser uma pessoa focada naquilo que é natural, naquilo que é racional, ele já começa a calcular o número de pessoas que poderiam estar ali. Então ele começa a trabalhar os números, começa a fazer contas, até que ele chega à conclusão que o milagre é possível. Mas o milagre é possível desde que, olha o que Filipe diz para Jesus aqui, desde que eles tivessem 200 moedas de prata para alimentar a multidão. Então essa é a fé racional, é a fé natural, é aquela fé que depende de alguma coisa natural para que as coisas aconteçam. Então Filipe, quando Jesus diz para eles alimentar a multidão, ele faz as contas e volta para Jesus e fala: Senhor, tudo bem, a gente pode fazer, conquanto que tenha pelo menos 200 dinheiro para comprar pães para essa multidão. Aí nós temos também a fé natural de André, que embora seja uma fé limitada, ela já transita entre aquilo que é natural e aquilo que é espiritual. Por quê? Porque André, ele não faz cálculos, ele não perde tempo fazendo contas, vendo quantas pessoas estavam ali naquele cenário, ele não perde tempo discutindo teorias, ele simplesmente sai e começa a procurar alguma coisa que pudesse auxiliar, que pudesse ajudar Jesus para que a multidão fosse alimentada. Então ele encontra um rapazinho, e esse rapazinho ele tem o quê? Alguns pães e peixinhos, e ele pega então e leva esse menino até Jesus, e ele diz assim para Jesus: olha, está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Ou seja, ele tem uma fé natural, mas ele é aquele tipo de pessoa que já está migrando do natural para o espiritual. Então, de certa forma, ele acredita que algo pode ser feito nas mãos de Jesus a partir do pouco que ele tem, mas ainda é uma fé limitada. Tanto que ele diz para Jesus assim: mas o que são 5 pãezinhos e 2 peixinhos para alimentar uma multidão? Não é muita coisa, mas já é alguma coisa. Agora nós vemos a fé espiritual em ação na pessoa de Jesus. Porque ao receber aqueles pãezinhos e peixinhos, o que é que Jesus faz? Talvez se fosse eu ou você ou outra pessoa que estivesse vivendo numa fé racional, numa fé natural, ia colocar as mãos na cabeça e ia falar assim: meu pai, o que eu faço? É muito pouco para operar um milagre. Mas a fé de Jesus é uma fé espiritual, é uma fé sobrenatural. Então Jesus ordena que as pessoas se assentem. Ele pega os 5 pãezinhos, os 2 peixinhos, levanta aos céus e faz o quê? Dá graças a Deus. E depois de dar graças, Jesus chama os discípulos e fala para eles assim: divide com o povo aí. E os discípulos saem distribuindo. E na medida em que eles distribuem os pães e peixes que tinham as mãos, o milagre acontece, a ponto de o escritor sagrado dizer assim, que todos comeram à vontade. Comeram até não aguentar mais.
Ou seja, a fé espiritual, ela age sem pensar ou sem se limitar àquilo que é racional. O pouco nas mãos de quem tem uma fé espiritual é capaz de operar um grande milagre na vida daquele que acredita. A fé espiritual, portanto, irmãos, é um princípio que tem a sua origem em Deus. E ela é espiritual porque Deus é espírito. Agora, para que nós possamos desenvolver esse tipo de fé, essa fé que move os céus, essa fé que nos tira da nossa limitação e nos leva a alcançar o impossível, nós precisamos primeiro ter a ciência, o conhecimento de que esta fé não pertence ao mundo natural. Ou seja, você não vai adquirir esta fé buscando na literatura. Você não vai adquirir esta fé copiando os outros. Esta fé, ela depende do que? De buscarmos na fonte que é Deus. Então vejam, toda pessoa que acha, que acredita que pode alcançar uma fé sobrenatural a partir de meios naturais, está cometendo um erro grave. Porque se você depende de alguma coisa para que a fé opere na tua vida e aconteça algo diferente, então essa fé é uma fé limitada. A fé sobrenatural não depende disso, porque ela é alcançada através da conexão que você tem com Deus. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, no começo deste verso, o escritor aos Hebreus diz assim, que nós devemos manter os nossos olhos sempre fixados em Jesus, porque é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem aperfeiçoa a nossa fé. Então, quando o crente ele está olhando para Jesus, caminhando, olhando firmemente para Jesus, sem se preocupar com a direita, com a esquerda, com a retaguarda, com as coisas que estão acontecendo ao seu lado, ainda que elas sejam desfavoráveis. Se você está com o olho voltado para Jesus, vejam bem, a tua fé, ela é aperfeiçoada, ela é desenvolvida, ela é aumentada, e então coisas grandes começam a acontecer na tua vida. Todo crente, ele deve possuir esses dois tipos de fé: a fé natural e a fé espiritual. E quando você não pode resolver determinadas situações, faça como André, joga na mão de Jesus. Se você não pode resolver, ainda que a tua fé seja uma fé limitada, coloca nas mãos de Jesus. Deixa com Ele, porque Ele resolve. Agora, se você quer transitar daquilo que é natural e ir para aquilo que é sobrenatural, são necessárias duas coisas. Primeiro, Bíblia. A Bíblia que traz o conhecimento. Tudo aquilo que você precisa saber sobre Deus, tudo aquilo que você precisa saber sobre milagres, tudo aquilo que você precisa saber sobre o mundo espiritual, está na Bíblia. Leia a Bíblia. A Bíblia vai te trazer conhecimento. E a oração é a segunda coisa que nós precisamos ter, porque a oração associada ao conhecimento revelado através das Escrituras permite você pedir as coisas corretamente. E aí isso me lembra do nosso irmão Tiago, no capítulo 4, versículo 2 e 3. Vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Porque quando a pessoa não tem conhecimento daquilo que está disponível para ela, quando a pessoa não sabe o que pedir, ela pede qualquer coisa. Agora, o crente que lê a Bíblia, o crente que busca na palavra de Deus orientação acerca do que fazer, do que pedir, quando ele vai orar, ele pede com confiança. Foi o que Jesus falou: se vocês estiverem unidos em mim e a minha palavra estiver em vocês, tudo o que vocês pedirem vai acontecer. Mas para isso acontecer, a palavra precisa estar dentro de nós. E só existe uma forma da palavra estar dentro de nós: é você ouvindo a palavra, lendo a palavra, meditando na palavra de Deus.
Quando você busca o conhecimento e a oração, então a tua fé, ela começa a se mover dentro de você, como uma chave que vai abrindo as portas dos tesouros celestiais. E coisas que você nem imaginava que estavam à sua disposição, começam a ser reveladas. E aí você começa a buscar essas coisas. E Deus começa a fazer coisas maiores na tua vida. Queridos, a fé espiritual, ela não é ver para crer, como alguns imaginam. Tem pessoas que só conseguem crer naquilo que vê. Por isso que Filipe, quando ele olha para aquela multidão, ele depende do quê? Das moedas para crer. É por isso que Tomé, quando os discípulos disseram para ele, nós vimos o Senhor ressuscitado, gente, haviam ali pelo menos 11, ou melhor, 10 discípulos, que eram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus, mais as mulheres e outros que estavam ali acompanhando eles, mas o Tomé não acredita. Olha o que o Tomé diz: se eu não ver, se eu não tocar, se eu não puder pôr a mão, se eu não puder apalpar, para ter certeza que é real, eu não vou crer. Tem muita gente deixando de desfrutar de coisas extraordinárias que Deus pode fazer na sua vida, porque estão igual o Tomé. Precisam ver, precisam tocar, precisam sentir para crer. Agora, a fé natural, ela sempre vai exigir provas. Ela sempre vai exigir que você tenha alguma coisa, mas a espiritual é diferente. Porque a espiritual, ela surge quando você não vê as coisas, quando você não tem as coisas, quando você não sente. O crente que tem esta fé espiritual sobrenatural, ele não depende de sentir para crer. Tem pessoas que vão aos cultos, e assim, se ele não tiver se não sentir o arrepio, o famoso arrepio, ele não vai crer. Mas a fé espiritual não está relacionada a isso. Ela não está relacionada às provas físicas. Olha o que Jesus falou para Tomé: Tomé, você só crê porque me viu. Felizes, bem-aventurados são aqueles que não viram e mesmo assim creram. Essa é a razão, porque a fé espiritual não pode ser compreendida de modo natural. A pessoa que tem essa fé, ela age convencida de que vai alcançar, de que algo lhe pertence, mesmo que ela não esteja vendo, mesmo que você não tenha ouvido, mesmo que ninguém tenha lhe dito que vai acontecer. Mas quando você tem essa fé, e Deus faz brotar no teu coração os sonhos dele, o propósito dele, a vontade dele, você passa a crer. E você começa a avançar, confiando que as coisas irão acontecer. Lá em Marcos capítulo 11, 24, Jesus falou assim: quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já a receberam, e assim tudo lhe será dado. Esta é a fé sobrenatural. Você ora com confiança, você ora agradecendo a Deus. Mas pastor, ainda não aconteceu. Mas se você tem esta fé espiritual, sobrenatural, você vai orar agradecendo a Deus: Senhor, obrigado por aquilo que eu estou pedindo, que ainda não veio, mas eu já estou crendo que vai vir. Amém, queridos? Abraão tinha essa fé. Abraão era um homem que tinha uma fé sobrenatural, porque sendo velho, impossibilitado de se tornar pai, Romanos 4,19, a Bíblia diz que ele não enfraqueceu a sua fé, ele continuou acreditando. Tudo dizia, não dá, mas a fé de Abraão dizia, vai dar. Queridos, a fé espiritual é o que nos permite entrar na dimensão espiritual para alcançar aquilo que somente Deus pode nos dar.
No Salmo 91, versículo 11, o Senhor diz assim: Deus mandará que os anjos dele cuidem de você, para protegê-lo aonde quer que você for. Aí eu te pergunto, você consegue ver os anjos de Deus ao teu redor? Você consegue sentir o anjo tocando em você? Não. Mas você crê. E sabe por que você não sente e não vê? Porque os anjos são seres espirituais. Aquele que é incrédulo, ou aquele que tem uma fé simplesmente natural, não consegue entender essas coisas. Mas o espiritual, ele sabe que ele não está sozinho. Ele sabe que existem anjos de Deus que estão trabalhando a todo momento em teu favor, como diz o salmista: Deus mandará os seus anjos para cuidar de você. Você está aqui cultuando ao Senhor, você está em casa cultuando ao Senhor, e os anjos de Deus estão trabalhando na dimensão espiritual para te guardar aonde quer que você for. É por isso que as setas do maligno não te atingem. É por isso que muitas vezes situações ruins que poderiam acontecer na tua vida não acontecem. É Deus trabalhando, são os anjos de Deus trabalhando. Mesmo que você não veja, você sabe, isso é fé sobrenatural. Você sabe que os anjos de Deus estão trabalhando. Isso me fez lembrar de um corinho. Irmãos, corinho não tem nada a ver com aquele corinho que a gente come. Corinho é um hino pequenininho, que diz assim: tem anjos voando aqui nesse lugar. No meio da igreja, em cima do altar, os anjos de Deus estão presentes em nosso meio, estão presentes sobre nós. Nós não vimos, mas nós acreditamos. Agora vejam bem aonde que entra o problema. O conflito entre as duas fés, a fé natural e a fé espiritual. Primeiro, nós nascemos sob o domínio da razão. Todos nós aprendemos. Aliás, eu vou contar uma experiência pessoal que eu vivi aqui quando eu era criança. E as crianças que estão me assistindo, não façam isso. Eu era muito pequeno ainda. Eu me lembro que minha mãe estava passando roupa. E os mais antigos vão lembrar que os ferros de passar roupa de antigamente, eles não tinham o fio conectado ao ferro. Era separado, eram umas tomadas que você plugava no ferro e plugava lá na tomada. Era um cabo, né? E então quando o ferro esquentava, tirava da tomada e passava a roupa. E minha mãe, eu estava brincando com uma tesourinha em cima da mesa, e minha mãe falou assim: cuidado, isso aí dá choque. E eu: não dá choque. Cuidado, dá choque. Daqui a pouco eu enfiei a tesoura dentro da tomada. Gente, eu não morri por um milagre, porque meu pai estava perto e ele chutou aquela tomada com tanta força que Deus me guardou ali. Fui socorrido, mas estou vivo. A minha razão me ensinou que colocar a tesoura na tomada dá choque. Você está entendendo? Essa é a fé natural. Ela é regida pela razão. Então a gente está acostumado a este estilo de vida racional. Isso pode, aquilo não pode. Então muitas vezes você tem sonhos, você deseja coisas na tua vida, mas aí você olha para a tua classe social, econômica, você olha para a tua condição e você fala assim: isso não é possível. Talvez tenha pessoas nos assistindo agora nesse momento que já tenha dito em algum momento da vida: isso aí é só para gente fina, isso aí não é para mim. Sabe o que é isso? É a sua fé limitada. É aquela fé que te impede de avançar. Quando nós aceitamos a Cristo, nós viemos sob esse regime de uma fé natural, de uma fé racional. Isso pode, aquilo não pode. Mas a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, as leis espirituais que estavam mortas para nós foram ressuscitadas, renasceram novamente, porque a nossa comunhão com Deus, que é a fonte de todas as coisas que são espirituais, estava interrompida.
A partir do momento que Jesus veio e nós o aceitamos, o caminho se abriu. Uau, agora nós podemos acessar novamente esta dimensão do Espírito. Isso não quer dizer que você já está espiritualmente maduro para sair determinando por aí e dizendo vai acontecer porque eu tenho fé. Não é isso. Você precisa de um crescimento, de um desenvolvimento que vai se dar a partir do quê? Da palavra de Deus. Na medida que você ouve testemunhos, pregações, que você lê a Bíblia, que você estuda, a tua fé, ela vai se renovando, ela vai aumentando, e você vai desenvolvendo essa fé espiritual. E esta fé, ela vai fazer exatamente aquilo que Paulo fala em 2 Coríntios 10, 5. Esta fé, ela vai dominar todo o pensamento humano, ou seja, toda a razão, e vai submetê-los ao domínio de Cristo. Então aquilo que antes você dizia assim, isso não é possível, agora que você conhece a Cristo, que você está conectado nessa dimensão espiritual, você vai dizer, isso é possível. E aí você vai começar então a avançar e conquistar as coisas que antes não podiam. Quando Jesus disse para a irmã de Lázaro remover a pedra aonde Lázaro estava morto, o que foi que Marta tentou argumentar com Jesus? A razão. Ela disse para Jesus o seguinte: Senhor, já fazem 4 dias que meu irmão está aí sepultado, e a razão me diz que depois de 4 dias não é bom abrir o sepulcro de alguém. Você já imaginou? Uma pessoa que morreu depois de 4 dias, você desenterrá-la, a situação não vai ser boa. Então ela tenta argumentar com Jesus, o autor da vida, dizendo: Senhor, olha, a minha razão me diz que tudo bem, eu creio que o Senhor vai ressuscitar meu irmão lá no último dia, mas agora não dá. Mas o que foi que Jesus disse para ela? Ele falou assim: eu não te disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Ou seja, Jesus estava dizendo para ela, naquele momento, que ela precisava dominar a sua razão para alcançar aquilo que era impossível, que era sobrenatural. Se você crer, você vai ver a manifestação da glória de Deus. Queridos, a razão, ela não é compatível com a fé espiritual, porque a razão nos impede de discernir, a razão nos impede de avançar. Nós ficamos paralisados, nós ficamos amedrontados, temerosos. A gente fica igual os discípulos quando viram Jesus caminhando sobre as águas. O que eles pensaram? É um fantasma, porque a razão dizia para eles que era humanamente impossível alguém caminhar sobre as águas. Mas Jesus falou para eles o quê? Ei, não sou fantasma não, sou eu, Jesus. E aí o Pedro acredita. O Pedro, ele é transportado da fé natural para a fé sobrenatural, que é espiritual, e ele fala: se é mesmo o Senhor, manda eu ir ter contigo. E Jesus fala: então vem. O que Pedro faz? Ele desce do barco e começa a andar sobre as águas. Naquele momento, o que nós temos é a fé sobrenatural em ação. Mas a Bíblia diz que de repente Pedro começa a olhar para as águas. E talvez o Pedro começou a pensar: uau, olha, eu posso andar sobre as águas. E aí o que acontece? A razão falou para ele assim: Pedro, você não pode andar sobre as águas. E o Pedrão começou a afundar. Muitas vezes nós imitamos a ação de Deus na nossa vida, porque nós estamos igual Pedro, ou pior, estamos iguais aos discípulos que não tiveram nem a coragem de sair do barco. Ficaram lá, já que é o Senhor que vem até o barco, porque a gente não vai aí não. A história de Elias e da viúva de Sarepta, lá em 1 Reis 17, 8 a 16. O que é que a razão dizia para aquela viúva? Primeiro, não existe mais esperança para você. Ela tinha lá uma pequena porção de comida que ela iria fazer para ela e para o seu filho. E depois disso ela ia sentar e ia esperar a morte. Dá para você imaginar isso, irmão? A pessoa sentar e ficar esperando
o corpo se definhando até chegar à morte. É assim que a mulher estava se sentindo. Mas de repente veio o profeta. E o profeta diz para ela o seguinte: olha, pega esta comida que você ia fazer para você e teu filho e faz primeiro para mim. Depois que eu comer, o que sobrar você come. Então naquele momento Deus estava apresentando à mulher uma solução através do profeta. Deus estava dizendo para aquela mulher o seguinte: você precisa renunciar à razão que está dizendo que você vai morrer, você precisa renunciar à razão que está dizendo que não tem mais jeito, e você precisa trilhar pelo caminho da fé sobrenatural. Ouça o que o profeta está dizendo. A mulher não tinha nada mais a perder, então ela decidiu acreditar no profeta. E a Bíblia diz que no momento que ela acredita no profeta e ela faz a última refeição, que seria dela e do menino, e dá ao profeta, olha o que diz 1 Reis 17:15. A viúva foi, fez como Elias tinha dito, e todos tiveram comida para muitos dias. Deus está dizendo através da sua palavra nesta noite para algumas pessoas que você precisa se libertar desse raciocínio pessimista, derrotista, que você precisa sair do campo das imitações e começar a viver o sobrenatural de Deus na tua vida. Tenha fé e viva pela fé. Lá em Hebreus capítulo 11. Hebreus 11 é uma verdadeira crônica dos heróis que viveram no Antigo Testamento, homens e mulheres, que foram tomados por Deus por uma fé poderosa, e por causa desta fé, eles receberam a aprovação de Deus. E a melhor definição que nós temos na Bíblia sobre fé, está exatamente em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Primeiro, a fé é a certeza. Vejam bem, assim como a nossa visão física nos dá a convicção daquilo que é natural, você olha para esta cadeira e você diz assim, os teus olhos dizem para você, esta cadeira é da cor azul, e você acredita que ela é azul, porque os teus olhos naturais estão dizendo isso. Da mesma maneira, a fé é o sentido que nos dá convicção do mundo invisível, espiritual, daquilo que você não pode ver. Então, quando você tem esta fé, você olha para o invisível, você olha para o vazio, e você diz assim, em nome de Jesus, isto será possível. E você começa a caminhar, e você começa a ir naquela direção. Alguém pode dizer que você é louca, alguém vai dizer que você pirou de vez, alguém vai dizer isso não é possível, mas você que tem fé diz, não, é possível, porque eu estou vendo pela fé. De fato, você não está vendo fisicamente, naturalmente, mas você acredita que aquilo vai acontecer. Isso é fé, é a certeza de que iremos receber algo que esperamos. Aí eu te pergunto nesta noite, o que você tem esperado do Senhor? Aquilo que você não pode ver, aquilo que você não pode tocar. Eu disse numa certa ocasião aqui, numa de nossas reuniões, eu gosto muito dessa declaração sobre fé, porque ela define o que a fé deve ser para cada um de nós. A fé é o título de propriedade daquilo que você espera alcançar. Você ainda não tomou posse, mas você já tem o título na mão, que é a certeza de que aquilo vai te pertencer, de que aquilo vai acontecer. Esta é a fé sobrenatural. Esta fé, ela não contradiz a razão, mas ela vai além da razão, porque a razão te leva até um limite, mas a fé sobrenatural te leva adiante. Um exemplo disso, nós podemos pegar a Bíblia e dizer aqui para vocês que este livro é o maior best-seller da história da humanidade. Isso é fato. Eu posso dizer para vocês que este livro
Ele tem mudado a história de vida de muitas pessoas no mundo inteiro há quase 2000 anos. Isso eu posso dizer. Isso é razão. Mas quando eu digo que esse livro é a inerrante palavra de Deus, que este livro aqui é Deus falando para o seu povo, aí só quem tem fé espiritual que crê nisso. Por isso que muitas pessoas estão lendo a Bíblia como um livro histórico, como um livro motivacional, estão lendo a Bíblia como um livro de estudos, e nada além disso. Mas o crente que tem a fé sobrenatural, quando ele abre esta palavra e ele começa a ler, ele diz assim: fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. E ele começa, a cada palavra que ele vai lendo, vai saltando aos seus ouvidos. É Deus falando com a sua igreja. Esta é a fé sobrenatural que nós precisamos ter. Portanto, a fé não é uma crença simples. A fé não depende da tua compreensão intelectual. Ter fé sobrenatural é acreditar ou não acreditar. Ou você crê que Deus pode fazer e vai em frente, ou você não vai. O tema desse ano para esta casa, o tema da nossa jornada de oração qual é? Avançando pela fé. E o que é avançar pela fé? É você seguir em frente. Ah, mas tem obstáculos, tem perigo, tem isso, tem aquilo, não importa. Você vai avançando, e na medida que você vai avançando, como uma luz que brilha na escuridão, na medida que você vai avançando, as trevas vão se dispersando, e você vai conquistando aquilo que Deus tem para a sua vida. Aí o escritor aos Hebreus diz assim, que a fé é a prova de que existem coisas que não podemos ver. Ela vai além daquilo que nós aprendemos, através dos nossos sentidos. O autor aos Hebreus está afirmando aqui que as evidências da fé não estão relacionadas aos nossos sentidos, que produzem incerteza, que nos causam medo e insegurança. Mas esta fé é algo espiritual que somente quem é espiritual entende. É a prova de que existem coisas que você não pode ver. Então, assim como os nossos olhos produzem convicção, dão provas daquilo que é visível, e nos faz acreditar que a cadeira é azul, a fé nos permite ver além, ver o invisível e acreditar que tudo é possível para aquele que crê. A fé espiritual, ela começa a partir da crença natural que Deus existe. Por isso que o escritor aos Hebreus, ainda no capítulo 11, versículo 6, e eu estou encerrando esta palavra, ele diz assim, que sem fé ninguém pode agradar a Deus. Talvez você esteja pensando, pastor, mas eu não tenho essa fé toda. Eu não tenho essa fé para crer da maneira como você está falando. Então vamos entender o que o escritor aos Hebreus quer dizer quando ele afirma que sem fé ninguém pode agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Ele está falando aqui de uma fé natural. Sabe aquela fé que a pessoa ela acredita que Deus existe, embora ela não conheça Deus. É aquela fé onde a pessoa sabe que existe algum poder, alguma força, algo sobrenatural que acontece que ela não consegue explicar pela lógica, pela razão, mas ela não sabe o que é. Então esse é o primeiro passo para a pessoa se aproximar de Deus, ela crer que Deus existe. Talvez tenham pessoas nos assistindo neste momento, acompanhando esta reunião, e você ainda não tem uma convicção plena do que é Deus, do que é sua palavra. Talvez você não tenha ainda uma convicção plena do que é salvação, mas você sabe que existe algo de sobrenatural. Então é esta fé que vai te aproximar de Deus. O escritor aos Hebreus, ele deixa bem claro que sem fé não é que é difícil agradar a Deus. Ah, eu não tenho fé, mas eu vou tentar me aproximar de Deus. Não é isso. Ele está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus.
O primeiro passo para que alguém possa se aproximar de Deus e possa conhecê-lo é crer que Ele existe. Não importa o tamanho da sua fé. E aí eu vou para Marcos 9, 23 e 24. O homem que tinha uma criança que era atormentada por espíritos imundos. E aquele homem vai até Jesus e ele diz para Jesus assim: Senhor, eu preciso que você cure o meu filho. E aí Jesus fala assim para ele: tudo é possível para quem tem fé. Qual é a resposta daquele homem? Senhor, eu tenho fé, mas me ajude a ter mais fé. Ou seja, aumenta a minha fé. O que esse homem estava dizendo é o seguinte: eu tenho uma fé natural. Eu ouvi dizer que o Senhor faz coisas. Eu ouvi dizer que o Senhor pode curar o meu filho, mas eu não tenho tanta fé assim quanto gostaria de ter. Então me ajude a ter mais fé. E a palavra do Senhor diz que Jesus foi até o menino e o repreendeu e expulsou aquele espírito que estava atormentando a criança. O que eu quero dizer para você nesta noite: não importa o tamanho da tua fé, não importa se você ainda está caminhando no campo daquilo que é natural, que você não consegue crer além daquilo que você vê, daquilo que você consegue enxergar, mas esse já é o primeiro passo para que você possa continuar caminhando com Jesus e descobrir o segredo que a fé espiritual, que a fé sobrenatural pode propiciar a tua vida. Eu gostaria de convidar vocês que estão aqui presentes para nos colocarmos em pé. Nós queremos adorar a Deus. Enquanto o ministério de louvor canta uma canção, eu quero pedir a vocês e dar a vocês essa liberdade para orar e falar com Deus neste momento. Independente do nível que esteja a tua fé, creia, Deus pode aumentar a tua fé. Se você crer nesta noite, a tua fé vai se tornar maior, poderosa, e coisas grandes vão acontecer na tua vida.